tá torto aqui atrás. Eu tirei o vídeo lá, parece que tava torto. A Samira acho que arrumou. Tá um pouquinho. Tá um pouquinho, sim. Agora tá. Um pouquinho. Na hora que eu tirei o vídeo, eu vi que tava zoado. Ainda tá. Deu arquete. As neuroses, né? Eu com o padre tapete. Não, eu já pensei de trazer o quadro que eu tenho lá no consultório, aquele da lua, sabe? Tem dois, um do sol, um da lua, que fica aqui atrás, e tem um do sol que tá na outra parede. Esses quadros é da minha mãe. Quando eu montei aquele consultório lá, não tinha uma almofada para montar ele. Falei, mãe, eu arrumei a sala lá de graça. E nós vamos, porque foi de graça o primeiro mês, certo? Eu falei para um irmão meu, eu preciso de uma sala no centro de Cambuí e de graça. Como que isso vai acontecer, eu não sei. Porque eu já estava 1 ano divulgando atendimento no Facebook, não atendia ninguém, estudando, já tinha dado 5 palestras do Rotary, e não sei o que, nada. Falei, não, preciso de uma sala agora. E um lugar, não, porque eu já tinha decidido que ia dar o curso de terapia, que está lá, 56 horas. Então, foi lá. E o consultório nem começou ali. No começo eu atendia dentro daquela sala zoada lá, que aquela sala, a gente sabe, a gente vê que ali é uma cozinha, com uma lousa atrás. Por isso que ele está todo esquisita. Tá até, o lugar que está quebrado, assim, até onde era uma pia. Até tinha um cano fedido atrás de mim aqui assim. Depois eu entupi aquele cano com massa corrida, saiu um fedor desgraçado ali. E aí, quando passou para a sala do consultório, aí eu peguei da minha mãe um armário bom, uma estante de madeira rústica, eu tinha muitos livros, eu pus a estante ali, tinha uma mesa dessa aqui do local, cadeira do local. Aí eu peguei dando um móvel, que tem um móvel bonito de madeira com mármore por cima. Peguei os quadros. A cortina eu fui pôr 2 anos depois. Não tinha cortina. E aí foi. No começo, sem atender ninguém, esses 2 anos, só uns presencial lá. Mas vamos voltar, isso serve de gancho para aquela questão novo do pensar sem... pensar, Ação, né? sentir... Como é que é? Você vê que eu nem gravo, parece que o negócio quer deixar para lá. Pensamento, sentimento, emoção, cria realidade. Gente, cria mesmo o tempo todo, toda a dificuldade de dualidade que a pessoa tem na vida dela. Quando que vai para a harmonia? Quando que ela vai entrar num fluxo de prosperidade? Que nem tem um estudo de caso lá no canal do Regis Brother, que é perdão, dívidas financeiras. Quem não viu, veja. Porque lá foi importante para mim. Né? Ali o Joel, eu vou comentar o mais breve possível para dar um acelero na aula aqui. Um engenheiro que chegou pro Joel, todo falido depois da crise de 29, trabalhando caridosamente como enfermeiro, ele e a mulher dele, porque ele não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha nada. Era um engenheiro falido, quebrado, com pessoas devendo muito dinheiro para ele. Joel, eu te procurei para você me ajudar, vim aqui para a sua oração me ajudar. Tem uma pessoa que me deve muito dinheiro e eu acho que você pode me ajudar. Aí você pode me ajudar a receber de uma pessoa que me deve muito? Joel, não posso. E mesmo se eu pudesse, eu não faria. Né? Aí o cara, então o que eu faço? Ele falou, vamos ver o que Deus tem para nós. Aí o Joel meditou por poucos minutos e recebeu uma palavra da voz silenciosa, né? Que foi, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Que dá na mesma, perdoa nossas faltas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o que é as nossas faltas? Falta de saúde, falta de harmonia, falta de prosperidade. Tá faltando para mim é porque tem padrão de crítica e julgamento a pessoas ou a circunstâncias. Tá julgando uma situação falta, julgando uma situação problema, julgando uma situação, pensamento, sentimento, emoção, cria a realidade. E cria mesmo 100% o tempo todo. Tudo, absolutamente tudo. É física, não é tudo átomo. Nós somos consciência no corpo, não é tudo feito de átomo no universo. É física agindo o tempo todo.
Agora, quantas centenas de anos no planeta Terra, consciente coletivo, crença no bem e no mal? Isso que tem uma fuga, que o Joel chama de crenças universais. E o Jung chamava de inconsciente coletivo. Tem a amação sobre a mente humana. Os arquétipos negativos das crenças em dois poderes. Porque quem que é o arquétipo maior? A presença, o invisível, que tudo manifesta. O pensamento, sentimento e emoção cria a realidade. Quando eu iniciei esse trabalho, que todo mundo falou que eu estava maluco, porque eu dei uma enlouquecida mesmo, mas no bom sentido da palavra, não quis saber mais de nada. Eu dei umas revoltinhas, me senti um pouco humilhado, devo um dinheiro que estou pagando até hoje, umas dívidas, mas falei que se dane, porque se até ali minha vida não tinha dado certo e eu entendi que era isso que eu devia fazer, eu falei, eu vou fazer só isso aqui agora, não queria mais. Quando eu estava aqui em São Paulo ganhando dinheiro e eu fui decidindo parar, não era muito, mas era 10 mil, depois 12 mil, 15 mil, 17 mil por mês. Eu procurei uma terapeuta, uma coaching, que até foi do meu curso de psicanálise, que depois ela trabalhou como coaching, não como psicanalista. Aí eu cheguei nela e falei, escuta, eu estou num nível de desgosto tão grande na minha vida, que nem se eu ganhar na Mega Sena resolve o meu problema. E eu quero dar palestra, eu quero atender, mas eu não sei nem como, nem com o quê. Era coaching, não sei das quantas. Fizemos um pacote lá de 10 sessões e eu na expectativa de... Eu tinha essa visão do coaching, sabe? Não, vou resolver agora, vai me dar uma orientação. Eu fui em busca de orientação. Daquilo ali virou cura quântica estelar. Piorou a situação, porque não houve acolhimento. Cura quântica estelar, para não falar o autor do processo, deixa eu falar. E aí, inclusive, quando eu procurei essa coaching, ela estava atendendo num lugar lá na Santa Cruz, próximo ali, que chama Rua Cunhagago, a sincronicidade, E ela estava atendendo numa salinha, que nem a gente está aqui, e era uma escola de palestrantes. O aluguel dela ali não tinha nada a ver com a escola, mas estava escrito escola de palestrantes. Era na esquina e tinha a placa lá, Rua Cunhagago. O que é cunhar? Cunhar, imprimir, cunhar moedas, cunhar o gago, ensinar o gago a falar, preparar, escola de palestrantes. Eu falei para ela, olha a sincronicidade aqui, Jung. Ela olhou para mim meio achando que eu estava viajando, sincronicidade pura. Mas quanto tropeço eu dei até, porque depois daquilo eu fui dando uma surtada, fui piorando, a coisa foi piorando, passando me dispensaram os atendimentos, passei naquelas histórias aquelas ajudas lá que eu falei para vocês, mecânica quântica, até querendo entender, querendo pensamento, sentimento, emoção, criar realidade. Olha como é que eu não estava percebendo que aquele meu conflito estava piorando o conflito. Agora, tinha como eu sair daquilo sem experienciar aquilo? Não. Eu precisei experienciar aquela dificuldade para perceber o sentimento, o pensamento e emoção que estava insistentemente recorrente ali. Aí a hora que chegou no Joel, achei, mas eu só tinha achado a bússola. A gente tem uma fé, até me veio esse insight no meio da semana, eu achei que eu não ia lembrar. Eu falei, se eu tiver que lembrar na hora, eu vou lembrar. Não anotei, deixei para lá. A gente tem uma fé que é uma bússola, uma fé em Deus que é uma bússola, certo? Só que a gente está, até veio dois tipos de exemplo para mim. Um é na fumaça, Se a gente estiver muito metido no sofrimento, nós estamos dentro de uma câmara de gás lacrimogêneo. Sabe o que é isso? Gás lacrimogêneo é aquele que arde o ouvido, arde os olhos, tosse, não consegue respirar, sufoca. Então a câmara de gás lacrimogêneo está com a bússola ali, mas vai enxergar o quê? Porque ela não vai servir de nada, certo? Se tiver menos pior um pouco, está no meio de uma fumaça, mas mesmo assim aquela fumaça sufoca, não enxerga a bússola. E se tiver menos pior um pouco, vai estar numa situação, uma neblina. Ninguém sufoca numa neblina, é frio, é úmido, mas você não vê a bússola e não sabe para onde ir. Mesmo se você conseguir ver a bússola, você vai para onde? Você está chegando nada? A prática é uma bússola. Só que eu vejo, eu não estou olhando a bússola e olhando o mapa, eu estou olhando o território.
O território é a presença da harmonia. Então a prática é uma bússola. Só que é uma bússola que eu não preciso olhar para ela. A prática se orienta por si só. Porque foram 3 anos do início da construção desse trabalho sem ver nenhuma saída de pagamento de contas, de resolução de problemas pessoais, afetivos, nada. Tudo só piorando e aprendendo a ser observado. Os únicos momentos de descanso eram dentro da meditação. E na hora que eu estava com a mão num livro. O resto era um conflito, uma pressa, uma ansiedade. Então, lia, meditava, rezava. Tá. Eu precisei fazer yoga. Eu fiz yoga por 1 ano e meio numa academia, 2 vezes por semana, de quase 2 horas a sessão. Aí eu até faço um pouco hoje, mas eu aprendi. Então, os movimentos que eu faço por conta, não preciso mais ir na academia. Só que eu faço todo dia, quase todo dia. Eu precisei fazer porque eu entendi, eu tinha lido um livro que está na nuvem, que chama Fundamento e Técnica do Hatha Yoga. Eu li 9 vezes aquele livro, para entender a parte hormonal, a parte respiratória. Aí eu falei, puxa vida, isso aqui vai... Enquanto eu comecei a ler, eu fui para o yoga e eu continuei lendo. Eu entendi que aquilo ia proporcionar uma mudança química, que ia trazer um certo equilíbrio, trouxe mesmo. Eu tinha dores físicas, sabe? O cansaço, a tristeza, aquilo foi sendo... E quantas vezes durante o dia eu ainda sentia aquilo que parecia o peso do mundo nas minhas costas. Eu ia fazer uma sessãozinha de yoga. E sentia o desgaste, às vezes tinha uma crisezinha, queria dar uma crisezinha de pânico. Não, já sei o que está acontecendo aqui, isso aqui é assim mesmo. Então, quanto tempo... O trabalho ainda é pequeno. Isso não importa qual é o tamanho do trabalho. Importa o envolvimento emocional que eu tenho com ele. Porque ele era 0. Então, quanto tempo eu estou disposto a me dedicar a alguma coisa para construir algo? Pensamento, sentimento, emoção, cria realidade. Agora, se eu estiver querendo coisas e para 1 ano, sinto muito, é uma ilusão tremenda. Está com a bússola dentro da câmara de gás lacrimogêneo. Só que o indivíduo está tão anestesiado que ele não sente o gás lacrimogêneo, certo? Então a catarse vai vir quando? Quando a ficha da ilusão cair. Que vê que não aconteceu nada. Porque mesmo humanamente é muito possível melhorar de vida, mas o indivíduo vai especializar ou fazer ou o quê? Agora, por isso que a prática é essa bússola, porque não importa, se ele harmonizar a compreensão de um todo onipresente do qual ele faz parte e aprender a comungar com isso, alguma solução vai ser dada para a vida dele, porque elimina as ilusões internas. Porque ele passa a se tornar um com esse Pai, com essa presença. É o Pai em mim. Estabilidade emocional equilibrada, que o Deepak Chopra fala lá no Série Deepak. Vai depender dele. Agora, estava conversando com a Carla ali fora. Eu falei com a Samira de manhã isso também. Esses dias falaram no comentário no YouTube. Mostra a Samira, parece que ela te ajuda tanto. Agora eu vou, vem cá, Samira. Tava falando com a Samira de manhã. Isso muda. A pessoa que entende essa prática muda a vida dela radicalmente em meses. Mas muda o quê? Muda o ponto de vista interior da vida. Interior. E o resto? O resto é consequência subsequente. Né? Porque a gente pega um modelo, a pessoa tem 35, 40. Ela começa a entender esse negócio aqui. Com 4, 5 meses, ela pode não ser muito, mas aquele pouco que mudou a vida dela, é um pouco que ela jamais imaginaria que seria possível. O início de uma compreensão, que nem um paciente falou para mim outro dia, que eu fiz para merecer isso. Ele nem avançou tanto, hein? Mas ele saiu de uma... E ele nem era tão buscador da verdade. Ele estava perguntando como é que eu caí aqui e o que eu fiz para merecer isso. Eu falei, primeiro você não caiu em lugar nenhum, né? E tudo que você está vivenciando é fruto da manifestação de sua própria consciência, portanto mérito teu. Ele passou a compreender. Vamos lá.
Então, pensamento, sentimento e emoção cria realidade sim. Mas o quanto eu estou disposto a amadurecer dentro desse pensamento, sentimento ou emoção? Porque se a pessoa tentar, gente, ilusoriamente, de forma sabotadora, achar que só ela, não, eu vou confiar no todo, 100%, ela está confiando no todo externo. Não, eu confio no todo como realidade interna do meu ser, mas ela não sabe como reinterpretar. Ela sente constantemente uma frustração ali. Ela administra uma zona de conforto, que é uma distração necessária como válvula de escape para não dar uma surtada. Okay? Que trabalho que ela está fazendo interno ali? Nenhum. Uma vez por semana ela lê 15 minutos no livro de Joel. Né? Ela lê para aliviar a consciência, não é por sede da verdade. Aqui onde é? Na meditação, na comunhão? Ou é a próxima? Foi revelado incontáveis vezes. Qual que é? Foi revelado. Que nem aqui, ó. Com frequência a meditação ou comunhão, a meditação ou comunhão traz ao indivíduo alguma verdade específica. E esta verdade aparece externamente como fruto de sua própria conscientização do ser real. De repente pode surgir uma verdade para ele melhorada, uma ideia, um insight. Ele vai ter que perceber em algum momento da prática. No começo ele não vai relacionar, vai acontecer uma facilidade aqui, uma harmonia aqui, um probleminha que resolveu ali, ele não vai perceber que antes ele teve um insight. Mas depois de um tempo ele vai perceber que assim que ele tem um insight, uma ideia, um alívio dentro da meditação, alguma coisa, que surge um efeito na vida exterior, e aquele efeito é manifestação. Aqui, ó. Com frequência, a meditação ou comunhão traz ao indivíduo alguma verdade específica. E esta verdade aparece externamente, como fruto de sua própria conscientização do ser real. Ou seja, cada verdade específica ajuda ele a melhorar a conscientização do ser real, que é a presença. E isso aparece externamente, como fruto. Foi revelado vezes incontáveis que o talento, a habilidade, educação e a experiência de cada indivíduo, de fato, são a consciência que se desdobra em caminhos individuais. Eu penso em pensar, sentir. Foi revelado incontáveis vezes que o talento, a habilidade, educação e experiência de cada indivíduo são de fato a consciência que se desdobra em caminhos individuais. Então, o talento, habilidade, educação e experiência, mesmo que não haja talento nenhum, habilidade nenhuma, educação nenhuma, mas há uma experiência interior ali, mesmo de zona de conforto, de procrastinação, é a experiência daquele nível de consciência da pessoa. Então, é a consciência daquela pessoa que se desdobra num caminho totalmente individual. É um caminho dela, aquela experiência dela. Então, ela não acumulou informação suficiente ainda para ficar indignada com o sofrimento e com a limitação humana. Então, ela não procura por nada. Agora, quando é o caso aqui, ó, talento, habilidade, educação e experiência, então, tudo isso é a consciência da pessoa se desdobrando em caminhos individuais. Como artista, músico, vendedor, homem de negócios ou ator, segue-se disso que a consciência que expressa a si mesma nunca está sem oportunidade, porque a consciência está expressando a si mesma como talento, habilidade, educação, artista, músico, vendedor, homem de negócio, autor. Ele está com foco em expressar aquilo que é a essência do seu ser. Aquilo que é habilidade, aquilo que é o sustento, aquilo que é algo com o qual ele tem, ele está expressando. Mas quanto tempo ele expressa aquilo de forma harmônica, dando menos carga para a problemática da vida humana? Aqui. Segue-se disso que a consciência que expressa a si mesma. Por que o si aqui está com S maiúsculo, né? Nunca está sem oportunidade, reconhecimento e aceitação. Mas ele não faz isso, como ele diz acima lá, por reconhecimento e aceitação.
mas a consciência que expressa a si mesma nunca está sem oportunidade. Assim, não pode haver dom sem reconhecimento, um talento ou habilidade sem expressão, um esforço sem recompensa. Esforço, talento e habilidade inevitavelmente levam a uma recompensa. Uma vez que todos os esforços e ações são consciência, expressando suas infinitas capacidades e possibilidades. Agora, toda limitação que aparecer dentro desse processo vai depender das crenças limitantes da dualidade que está na consciência do indivíduo. As travas à harmonia e à prosperidade são colocadas pela própria consciência do indivíduo, fruto de sua experiência anterior, que nem falou mais para cima lá no texto. A percepção consciente desta verdade, ou seja, a percepção consciente de saber que a consciência que expressa a si mesma nunca está sem oportunidade, a percepção consciente desta verdade fará dispersar a ilusão de desemprego, falta de recompensa ou reconhecimento, porque ele vai ficar consciente de que a consciência que se expressa nunca está sem oportunidade, mas aí ele vai trabalhar a dúvida, o medo, a ansiedade e a pressa por resultados. Que nem ele enxerga que uma determinada atividade que ele exerce pode chegar a tal lugar. Ele não sabe em quanto tempo, mas ele persiste. Ele arruma um jeito, ele arruma outro jeito, ele aprimora daqui, ele estuda outro assunto ali, ele solta um pouquinho aqui, ele faz outra coisa, ele vai fazendo. Ele sabe onde ele quer chegar? Se ele sabe onde ele quer chegar, ele fez uma escolha, colapso da função de onda. As pedras de tropeço desse caminho é que vão aprimorar para chegar àquilo lá. A percepção consciente desta verdade fará dispersar a percepção consciente dessa verdade, e poderia acrescentar aqui, consciente e permanente dessa verdade, fará dispersar a ilusão do desemprego, a falta de recompensa ou de reconhecimento. Contudo, guarde isso muito bem. A repetição destas palavras, sem uma parcela de sentimento da verdade que encerram, será como nuvens sem chuva, vãs repetições, nada. Em que sentimento que eu vou chegar? De harmonia e tranquilidade, por compreensão e prática. Não é um grande sentimento de êxtase da presença. Senti Deus na minha vida agora, sou Aladim. Vamos meditar uns minutinhos que a gente deixou de lado. Vamos voltar de novo para a questão do pensamento, sentimento, emoção, a realidade. Porque pensamento e emoção cria a realidade enquanto for uma questão do ego, portanto separado do todo. Porque o ego a serviço do todo, ele está se tornando um com o todo, está unificando, individuando. Isso é paulatino, gradual. A sombra começa a ser observada e o eu pessoal começa a ser anulado, porque o eu pessoal é a incapacidade de realizar. Dúvida, portanto, eu não consigo, não sei como eu vou fazer. Então ele duvida de si mesmo ou da possibilidade do surgimento de soluções, de coisas práticas ou de algumas surpresas. Ele acredita, mas com um pensamento mágico, com o ponto de vista do ego, certo? Falei, o que é isso aqui? Eu lembrei que era uma vitamininha que está aqui. A prática não é, embora a mente seja preenchida pela verdade, isso já foi dito aqui, não é um processo de poder da mente. Qual é o poder que existe na mente? O pensamento tem poder porque pensamento, sentimento, emoção cria a realidade. Mas se nós estivermos na dualidade, karma, portanto, insegurança, porque o ego sente a insegurança diante da vida, um certo nível de ansiedade, de preocupação, dúvida, não tem como ter sentimento nenhum de paz e certeza na imaturidade do ego, ok? Então o ego mais forte, sendo transformado em superego, ele adquire uma maturidade emocional calçada na prática
que faz ele passar a compreender essa presença harmoniosa da qual ele faz parte, é um com ela. Pensamento, sentimento e emoção dele estão alinhados com a prática da presença. Ele preenche a mente com a verdade, mas não é mais um processo de poder do pensamento na zona do ego. Porque ele preenche a mente com a verdade para reconhecer constantemente que existe um poder, a harmonia da presença. Portanto, ele é quem? Filho de Deus e não mais criatura humana. Pensamento, sentimento, emoção, realidade. Sou filho de Deus, não mais criatura humana. Só que ele está entrando, né, na consciência da vida mística, de um poder que foi o que todos os santos videntes, avatares, profetas, místicos, iluminados, desconfiaram, que é a saída da crença no bem e no mal, para a saída da consciência de uma presença. Então a mente dele vive uma consciência dessa presença harmônica. Então não é mais um pensamento obsessivo de poder do pensamento positivo, mas da consciência trabalhada e sendo expandida da consciência de uma presença harmônica, de um poder. Então se há um poder, não há o que ele temer. Ele está indo em direção ao centro do seu ser, portanto a caminho de conhecer Deus, porque ele está orando e vigiando constantemente. A gente elabora isso. Com estudo, meditação, orar e vigiar, vai se tornando um elaborar a pessoa elabora. Eu não sabia nada, de zero, gente. Era o que eu busquei a vida toda sem saber o que eu estava buscando. É o Santo Graal isso. Certo? Porque o tal do cálice do Santo Graal é o corpo humano, a consciência humana. O vaso, né, que deve estar vazio para receber o vinho novo. Onde que a gente estava aqui? Desta maneira já foi revelado que há apenas uma vida e que esta única vida nunca está sujeita ao perigo de doença, de acidente ou morte. Porque na medida que a gente vai sendo preenchendo a mente pela consciência de um poder, a gente aprende a reinterpretar a realidade, a gente se desvincula dos perigos de doença, de acidente ou de morte. A própria consciência do indivíduo é sua própria proteção, porque ele sabe que só há uma consciência. Dessa maneira, já foi revelado que há apenas uma vida, uma única vida que pulsa em todos. Quem é a vida que pulsa em mim, em vocês, e nos mantém e sustém vivos? É como se a gente fosse lâmpadas, sabe lá, lâmpadas da árvore de Natal? Tá todas as luzinhas ali, acesinhas. Tem uma energia percorrendo ali. Qual é a energia que percorre nós que nos torna vivos? Portanto, conscientes. É essa presença, que agora a gente sabe que é o campo unificado. Esta vida é a vida do ser individual. Nunca é necessário tratar diretamente uma pessoa ou um animal, mas estar sempre alerta para nunca aceitar a ideia ou sugestão de qualquer outra presença, poder ou atividade que não a única vida. E se eu não conseguir, porque o eu pessoal vai ter uma tendência de tratar a pessoa ou o animal, ou a situação problemática, com algum pensamento, ele vai permanecer no pensamento da palavra da verdade, achando que aquilo vai ter um efeito imediato. Por exemplo, o bichinho adoeceu, ele não viu o bichinho curar porque ele ali orou, vigiou. Ah, não, estou errando em alguma coisa. Não, ele não está errando nada. Ele deve permanecer naquilo, mesmo que o bichinho morra, desconsiderando a crença dos poderes. Não interessa, porque vai demorar uns aninhos de estudo, dedicação, leitura, para ele chegar. Gente, quando eu falo isso, eu não estou inventando, porque eu vejo pessoas avançarem, nem que seja um avanço mínimo na compreensão disso daqui. Com certeza deve ter não sei quantos aqui que estão tendo percepções diferentes de certas situações da vida. Aquele é o início do processo de expansão de consciência, onde há uma percepção consciente numa presença e a gente desarma, fica consciente de um poder único, não se opõe ao mal, aquilo vai virando uma prática. Você vê o quanto que é redundante falar da prática o tempo todo? O tempo todo. Aqui. Então, se não está acontecendo algo
que ele esperava que devesse acontecer porque ele está pensando melhor, não é assim. Ele deve permanecer naquela verdade enquanto ele reinterpreta as aparências. Até que isso vai ficando cada vez mais suave, mais sutil. Sem tanto esforço consciente ou sem tanto cansaço psicológico por estar permanecendo na verdade, junto com o estresse do embate ali, da problemática. Porque leva uma indignação interna controlada, a gente olha, tipo assim, nossa, eu estou consciente da prática, meu Deus. É assim mesmo, é assim mesmo. Ali ele reinterpreta, ali ele aprimora, aí ele vai para uma meditaçãozinha, ele ora, vigia, ele lê, quando ele lê e fala, puxa, é isso aqui mesmo. O que ele está fazendo? Ele está preenchendo a mente com... O viver constantemente nesta consciência do bem, não do bem eu sou do bem agora, nada disso. O viver constantemente nesta consciência do bem, da harmonia, dissipará a ilusão dos sentidos, quer se manifeste como pessoa doente ou pecadora. O simples declarar ou afirmar desta constante verdade, o simples declarar ou afirmar constante desta verdade, nos seria de bem pouca valia, enquanto sua conscientização ou sentimento se nos manifestará como cura, como modificação, como renovação e até mesmo como ressurreição. Enquanto sua conscientização ou sentimento, essa conscientização é permanente até que comece a haver um sentimento de harmonia na pessoa, ou de suave percepção da presença. Porque ela vai ver manifestações muito antes de sentir uma presença mais intensa. Muito antes, não tem como ser de outro jeito. As manifestações da consciência ocorrem porque mudou em algum nível. Então, um nível mínimo de mudança da consciência, onde ela consegue permanecer nessa verdade e já não está presa na armadilha da dualidade, mesmo que ela tenha que reinterpretar constantemente, mudou. Gente, ela está consciente da tentação ou da hipnose que vem sobre ela. Ela criou um filtro. Ela olha aquilo ali, já não quer dizer nada para ela. Dali para frente, mais ainda e mais ainda. Recentemente escrevi a um amigo por ocasião do seu aniversário e creio que ele gostaria que eu compartilhasse com vocês as ideias que me ocorreram no caso. Né? O Joel mandou para um colega dele. Quanto aos votos de aniversário, eu apenas gostaria que não tivesse qualquer... O Joel estava na prática, ele se sentiu incomodado de dar um parabéns pro cara. Mas para não parecer que ele estava sendo arrogante ou distante do amigo, ele pensou em algo. Quanto aos votos de aniversário, eu apenas gostaria que não tivesse qualquer aniversário, de modo que se lhe tornasse familiar a ideia de continuidade da existência consciente, sem parada ou interrupção, a conscientização do desenvolvimento progressivo. Aí agora ele explica aqui. Na verdade, não há interrupção da continuidade da consciência que desenvolve, nem pode a consciência deixar de estar cônscia do corpo, assim como você jamais perde a consciência musical ou artística em qualquer outro talento que porventura possua. A consciência se desdobra de dentro para fora de uma fonte ilimitada da infinitude do seu ser, para a percepção individual de si mesma em infinitas variedades, formas e expressões. Aqui pega. A consciência se desdobra... Não, vamos pegar antes. Na verdade, não há interrupção na continuidade da consciência que se desenvolve. Pode ser lentamente e nem estar consciente de nenhuma presença, de nenhuma prática, nem da mecânica quântica, mas ela está constantemente consciente de algo. E normalmente consciente do quê? Da dualidade da problemática, das faltas e das carências. Só naquilo ali, acumulando o quê? Dor, sofrimento, frustração e indignação. Dor, sofrimento, frustração e indignação. E, para ter um alíviozinho, zona de conforto. O que é zona de conforto, gente? É horas de WhatsApp, horas de Facebook, novelas, Netflix o dia inteiro. O que ele está pondo ali? Nada. Ele está se distraindo. Entretenimento. Está sendo entretido.
Mas o próprio piloto automático, o tanto de atividades que você coloca no seu dia a dia também não seria uma zona de conforto? Uma distração. Depende, né? A gente está trabalhando em 1000 coisas, não consegue nem ter tempo de descansar direito. Isso com uma autossabotagem, não sei, é um jeito de... Ele está tentando superar suas dificuldades e limitações da vida ali através do trabalho, da dedicação constante, de forma exaustiva. Mas é 1000 vezes melhor que a zona de conforto. Né? Não tem zona de conforto ali. De vez em quando ele vai para um refresco, porque senão ele tem né, Tem que tomar uma Coca-Cola, né? senão ele tem como é que fala? Um colapso. Senão ele tem um colapso nervoso. Ele vai parar no hospital. Então ele vai assistir uma novelinha, ele vai assistir um filminho, ele vai dar uns beijinhos, né? Mas ele está focado ali em algo. Não, tem algo nele que o move a trabalhar, ocupar, preencher. Agora, esse que é movido a tudo isso com a prática, Mas ele esse resolve as excesso- questões. Oi. Esse excesso também não é para não parar, não se conscientizar. Para não pensar? Para não pensar. Porque se ele parar, perfeito. Se ele parar, ele vai começar a questionar a vida. Como ele não sabe nem aonde procurar respostas, ele vai ficar depressivo. Ele vai pensar negativo, ele vai ficar mal. Eu preciso trabalhar. Ele volta para a loucura. Certo? Na tentativa de produzir, melhorar, conseguir. Normal. Ele está querendo sair do labirinto desesperadamente, não sabe como. Enquanto o outro está lá no meio do labirinto. Não, que se foda, porque o Minotauro vai me pegar mesmo e eu já sei que não tem saída. E o praticante, o que ele faz? Ele sobe no muro e pula. Como é que fala? A parte de cima do tijolo, a base do muro ali. Tem um nome técnico para isso. Ele se equilibra no teto das paredes do labirinto e sai. Comieira. Ele anda por cima ali aí ele vai fazer o quê? Que nem o Joel fala, né? O praticante ele vai trabalhar menos, não, ele trabalha mais. No começo da prática ele pode sentir um certo estresse, que é uma pressa, uma necessidade de produzir, aquele sentimento de cansaço, estresse, estar agindo no seu limite, é o eu pessoal, ok? Ele precisa descansar mais dentro daquilo que ele faz, mas continuar fazendo. Tá aqui, ó. Na verdade, não há interrupção na continuidade da consciência que se desenvolve, lenta ou não, né? A consciência sempre está consciente de algo. Nem pode a consciência deixar de estar consciente do corpo, assim como você jamais perde a consciência musical, artística ou qualquer outro talento que porventura possua. A consciência se desdobra de dentro para fora, de uma fonte ilimitada da infinitude do seu ser, para a percepção individual de si mesma, em infinitas variedades, formas e expressões. Agora, o que limita, isso aqui é pé no freio, o que limita a pessoa sentir que essa consciência se desdobra de dentro para fora de uma fonte limitada? Porque essa fonte limitada vai vir da percepção da harmonia. Então as soluções começam a surgir na vida dela, não por um absurdo intelecto desenvolvido, né, que é altíssimo, não, eu sou um gênio, arrumo solução para tudo, não, porque a harmonia leva à intuição da resolução dos problemas e também à resolução espontânea de determinadas circunstâncias ou problemas. Agora ele vai ter que permanecer nisso durante um certo tempo até começar a ver o fluxo disso. Quando começar a ver o fluxo disso, ele vai perceber quando interrompe, aí ele vai perceber quando ele cai no automático. Ele vai perceber que de vez em quando começa a surgir umas soluçõezinhas, uma harmoniazinha, aquilo some, ele precisa, aquilo já está ali, ele está consciente disso. Porque na verdade o que ainda o está afetando é tudo aquilo que ele observa como crença em dois poderes. Ele está amarrado ali naquilo ali. Porque ele está julgando um determinado aspecto bom ou ruim. Então ele não soltou o saco de areia. Qualquer julgamento.
Agora, a mente não vai parar de julgar. Nós vamos observar o julgar da mente justamente para lembrar de praticar a presença. Esse é o link, é o gatilho. A morte é a crença de que a consciência perde a percepção do seu corpo. A imortalidade é a compreensão da verdade, de que a consciência está eternamente ciente de sua própria identidade, corpo, forma ou expressão. A morte é a crença de que a consciência perde a percepção do corpo. Então, a ideia que a gente faz de morte é uma crença de que a consciência perde a percepção do corpo. A imortalidade é a compreensão, não tem crença aqui, é compreensão da verdade de que a consciência está eternamente ciente de sua própria identidade, com ou sem corpo. Ela está ciente de sua própria identidade, porque se ela desencarnar, ela está no mesmo corpo, ela manifesta o corpo. Ela não é que ela manifesta, já está. Ela sai com outro corpo. Né? A imortalidade, ou seja, a harmonia, a gente pode traduzir aqui, é a compreensão da verdade de que a consciência está eternamente ciente de sua própria identidade, corpo, forma ou expressão. Estar ciente de sua própria identidade é quando a gente passa a reconhecer a nossa própria identidade como parte da presença, portanto harmônico. A consciência côncia, ó, pra você ver que forçação de barra, né? Ele está sendo aqui, ó. A consciência côncia do seu infinito ser e corpo eterno é a imortalidade atingida no aqui e agora. A frase é pesada porque é de difícil compreensão. A consciência côncia do seu infinito ser e corpo eterno. Infinito ser e corpo eterno é reconhecer a própria consciência como um corpo existente. Penso, logo existo. É a imortalidade atingida no aqui e no agora. Quanto mais fora a pessoa está da dualidade, mais afinada ela está com a prática, por que ela vai tendo uma percepção de imortalidade sem nem se aperceber que é isso que está acontecendo? Porque ela não pensa mais em termos de medo de doença ou de morte. Some da mente dela isso. A percepção da consciência, da manutenção de sua própria identidade e forma, é vida eterna. A percepção da consciência, da manutenção de sua própria identidade e forma, a percepção da consciência de sua própria presença harmônica. Mais fácil de entender, né? É forma e vida eterna. A percepção da consciência que se desdobra eternamente nas formas individuais da criação ou manifestação, a percepção da consciência que se desdobra eternamente nas formas individuais, ou seja, ele vai perceber que a consciência se desdobra eternamente em formas individuais, da natureza ou dos seres humanos manifestos. Ele percebe, nossa, isso aqui nunca tem fim, vai estar sempre todo mundo aí. Aqui, eternamente nas formas individuais da criação ou manifestação, é a imortalidade demonstrada aqui e agora. E esta consciência é você. Formas individuais da criação ou manifestação. Vai lhe caindo a ficha que ele começa a perceber que todo lugar em que ele está é Deus. É manifestação de Deus. É tel existente, como diz o Joel quando eu for erguido das alturas, no último capítulo lá de Correr pelo Espírito. Cai-lhe o véu. Ele reconhece Deus em todos os teus caminhos. Então suas veredas vão sendo endireitadas. Por isso que tem aquele palavreado que Deus escreve certo por linhas tortas. Porque não importa se a linha está torta, está sendo escrito direito, correto, está harmonizando. Então reconhecer Deus em todos os nossos caminhos é estar constantemente consciente desta presença. Consciente dessa presença, ela vai endireitar as minhas tortas veredas. Inevitavelmente. Além de ser pura física, está levando a pura harmonia do estado de consciência do indivíduo. E esta consciência quem? É você.
É a imortalidade demonstrada aqui e agora. Que nem eu já falei, né? O caminho infinito ele dá umas estilingadas. Ele tem muitos detalhes da prática, mas ele vai do raso para o avançado. E a gente não percebe isso. Então, o que não for compreendido como avançado vai ser compreendido para o mais imediato. E o aprimoramento daquilo que está sendo compreendido para o mais imediato vai sendo expandido até que eu comece a enxergar coisas do mais avançado. Não para o agora, mas eu começo a intuir. Olha. Aí eu começo a estabelecer aquilo mais ainda como firmeza interior dentro da verdade. E o indivíduo fica forte nisso, que se dane o resto. Que se dane o resto o quê? O bem e o mal.